Bora, beleza? Bora fazer mais uma comparação entre mundo real e Ruve. Dessa vez eu vou comparar a minha performance em setembro de 2023 no Letap de Campos do Jordão com o mesmo percurso oficial Letap dentro do Ruve. Eu tive que fazer alguns cálculos e algumas coisas aqui eu vou mostrar para vocês para ficar adequado, porque a rota que tem no Ruve eu acho que foi feita numa edição anterior a de 2023, que é a que eu participei, onde o percurso curto ele só tinha 60 km. Em 2023 era 65 ponto alguma coisa. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz para ficar mais justa a comparação. Ó, aqui é o registro da minha prova, 24 de setembro de 2023, Letap de Campos do Jordão, percurso curto. Meu resultado da prova foi 72 na geral, 12º na categoria, com um tempo de 2 horas, 2 minutos e 55 segundos. Porém, com um percurso maior, de quase 6 km a mais. Então, o que eu fiz? Deu um trabalhinho, eu abri o mapa lá do percurso do Ruve, o mapa daqui para pôr a largada e a chegada exatamente no mesmo ponto. Então, criei um segmento dentro do segmento real da prova, com a mesma distância exata que a rota lá no Ruve, com 60 km, saindo e chegando no mesmo lugar. Então, meu tempo de prova para esse percurso igual ao do Ruve, 1 hora 54 minutos e 57 segundos. Essa é a referência que eu comecei o treino. Eu peguei também o do senhor Roberto Zanata, conhecido aí no Instagram como TV Zanata. O Zanata, ele é da minha categoria e ele foi o campeão da categoria em 2023. Então peguei o tempo dele como referência, 1 hora 40 e 54, o que judia um pouco como referência, porque com esse tempo aqui o Zanata ficou bem alto na classificação da geral. Outra coisa importante que eu fiz para que a comparação fosse mais justa foi pegar a descida da Serra Velha, que é um trecho longo, por volta de 11 km, só descendo, e eu separei esse trecho e vi qual foi a velocidade média que eu tive nessa descida. Na hora de fazer o percurso no Ruve, eu procurei manter a minha velocidade ali perto daquela velocidade média. Aqui está o segmento, mais ou menos um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que eu não fui tão preciso, mas é praticamente todo o segmento de descida da Serra Velha, 11,2 km. A média de velocidade, não sei se dá para ver aí, 62,7 de média, quase 81 de máxima. Então usei isso como guia para a hora da descida. Bora? Então, sem enrolar, vamos lá para o treino. Eu sou o Alan Ricardo, esse é o canal Competição Interna. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste, mas não é inscrito. Dá essa força, se inscreve aí para mim. Bora! Como vocês viram aí, o meu eu do futuro, falando do passado dele, que é o presente, vamos fazer agora o percurso do Letap de Campos. Como eu expliquei na introdução do vídeo, fiz aquelas contas todas, aqueles descontos. O meu tempo de referência é 1,54 e o campeão da categoria 1,40. Então o que eu vou fazer aqui? Um recurso bem legal que tem aqui no Ruve, que é o Virtual Partners. Eu entro aqui, ó, e eu procuro ciclistas reais que percorreram esse trajeto e ficou registrado aqui a performance deles. São robôs replicando exatamente o que o atleta fez quando ele fez o treino real. Ele simplesmente vai reproduzir a performance que foi feita no dia do treino do cara. Ó, Leonardo Heróico, cara bom lá nas provas do GP Brasil. Vou colocar também, para ter a referência dele. Ricardo Alcice, ó, Ricardo Alcice, olha que legal. Tem o tempo do Ricardo Alcice aqui, 1,50. É um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do tempo que eu preciso, mas é uma ótima referência. Vou colocar, pegar esses 4 aqui e vou pegar tempo de referência do primeiro da categoria. Posso estar fazendo uma confusão danada porque eu não prestei atenção. O único que eu sei é o Ricardo Alcice, que eu sei que está acima do meu tempo. Eu não sei quem seguir, eu não sei aquele cara que vai fazer o tempo que eu quero fazer. Isso é legal, porque aí eu vou de acordo com o ritmo ali na hora. Outra coisa aqui é o nível de realidade 100%, ou seja, o que a pista entrega, 15% de inclinação, vai mandar aqui para o meu rolo. Vamos lá? Bora!
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody comes. Epa, não sabia que já ia começar assim. Já ia ficando pra trás. Vambora. Vamos lá pra ponta. Lá na roda do Alcice. Vou ficar lá o quanto der. Buscar o Alcice lá, vamos ver o que eu consigo ficar lá. Largada fortíssima. E eu tava vacilando. No meio. Bem em cima. Vem a porcentagem de economia de força que eu faço de acordo com o vácuo. Agora 0. Tô muito longe. Perdi a roda do cara ali. From the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many once. I just so they get 1%, 2, 3, 4. Tô mais perto mesmo, realmente. Se eu não já administrar, eu passo ele. Perco o vácuo. Ó. Cara bom que eu sei. Tá vindo aí atrás? Leonardo Heróico. Tá a 130 metros atrás. Nessa coluna aqui, ó. O Leonardo tá aqui, ó. Vamos administrar esse ritmo agora. Pra ver se aproveita um pouquinho a roda dele. Ah, a velocidade, pra quem não conhece, tá bem no topo aqui, ó. 133 do lado Watt-quilo embaixo. Olha lá, 60, 61. Vou parar de acelerar. Aí, tchauzinho. Oi, tudo bem? Mas qualquer coisa que ajudar ele. Fecha a porta, por favor. Onde foi parar o Ricardo Alcice? 800 metros pra frente. Vai acabar a descida. Vem um topetezinho marvado curtinho. Que no dia da prova eu não conhecia. Não estava tão bem preparado para essa mudança. Não fisicamente, mas para essa mudança. Errei as marchas e perdi muito tempo. Vamos ver se agora consigo encaixar a marcha certinha para entrar na passada. Porque você vem aqui 64 por hora, descendo, girando assim, ó, tô 53,11, girando fácil, sem fazer força nenhuma. De repente um topete aí que baixa, bate uns 18%. Vai chegar. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never count. Vou queimar tudo aqui. I won't stop till I hear him. Que é logo ali. Já desce mais um tantinho. Dá pra descansar. Essa hora que dói. Você tá no laranja pro vermelho. E o cara passa assim suave. I can feel the blood creeping up from
from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. Esse trechinho é duro. O ritmo é muito alto. E é um sobe e desce constante. Se encaixar o ritmo certinho, vai que é uma beleza. Não acelera demais a descida. Vem antecipando a marcha e a cadência para a subida. Aqui facilita no Ruby. Aqui embaixo de onde eu mostrei que tem a velocidade ali, aquele gráfico amarelo, ele mostra o percentual de inclinação e dá pra ver o terreno um pouquinho à frente. E aqui embaixo, ó, opa, calma aí, Marcos. Aqui embaixo tem um mapa altimétrico da prova, então dá pra ter uma noção também. Então, se encaixar o ritmo, passa. Mas se pegar um topetinho desse, um pouquinho desencaixado, se tiver num grupo, o grupo vai embora e você fica. É eu aí, Marco? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of Ó, esse que passou aí é a marca virtual do Com, desse segmento. O Ruby tem segmentos oficiais no Strava. E é igual o Live Segments no ciclo no computador. Só que o cara tá ali como referência. Olha o Leonardo Heroic aí. Chegou na hora, Leonardo. Robozinho do Leonardo já me deixando pra trás. Eu que achei que ia pegar uma boa roda. Mas não vou queimar agora não. Falou. To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you. O segmento do rei, rainha da montanha, é a Serra Velha. Tá para começar, não sei exatamente onde começa, mas é um pouquinho para frente. Eu tirei um pouco o pé agora para economizar, para tentar fazer bem esse trecho todo. São 12 quilômetros. Meu tempo de prova é 44 minutos. Então é muito tempo fazendo força. Não sei se eu vou até o fim. Eu já tô sentindo um pouco de cansaço. E o treino hoje não era para ser no limite. A completar eu vou. Mas não sei se eu vou completar com o pé embaixo. Se eu sentir que tá forçando muito, eu tiro o pé. E a gente faz a experiência da comparação em outro dia. Mas se der, vambora. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to
give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. Mas encostei no limite de hoje. O Godão especificou para não passar de 170 batimentos por cardíaco. Vamos lá. Frequência cardíaca máxima de hoje, 170 batimentos por minuto. Se passar, é para tirar o pé e relaxar um pouco. Eu 169. Eu diminui o ritmo. Graças a Deus. E tem essa desculpa. Mais um. Esse eu não esperava. 1h40. Impossível. 6 minutos para bater. Faltam 9 km e 247 metros de subida ainda. Bora tentar um ataque kamikaze? Se tiver perna, é pra largar o grupinho. Quando chegar ali e fizer a curva pra direita, se eu não me engano é esse ponto já que a gente tá, é a última rampa e acaba a serra. Então, posiciona, começa a fazer a curva, desce marcha e arrebenta até chegar no topete e recuperando a descida. Quando o grupo perceber, você já tá começando a descer. Quer dizer, e agora? Bem longe do que eu imaginei. No dia da prova foi bem melhor. Acreditem que eu parei de pedalar pra lombada. Oh meu Deus, tá faltando energia no cérebro. Vou tomar fôlego pra fazer um sprintzinho de 200 metros. Olha o caminhão, meu Deus. O pelotão faz muita diferença aqui. No dia da prova, tava acima de 40 nesse trecho. Hoje, 27,7. Cansado. Eu não vou fazer considerações finais. Fica com o eu do futuro. Embora. É, isso aí, deixa as considerações finais pra mim. Foi sofrido principalmente no trechinho final, porque já tá com as pernas cansadas e sabendo a referência de velocidade que eu alcancei naquele trecho durante a prova, ficou difícil ali sozinho, puxando com a cara no vento. Não tinha vento, mas o sistema simula. Não foi o tempo que eu esperava. O meu tempo referência, lembrando, 1h54:57. Eu concluí o treino 1h59:51. 5 minutos de diferença, mais lento no Ruve. Porém, vamos lembrar que eu tinha restrições ali de treinamento e eu levo a planilha de treino muito a sério. Primeiro o treino e depois a minha curiosidade e a geração de conteúdo aqui. Então eu acho que as tiradas de pé nos momentos onde eu vi que a frequência cardíaca estava subindo também me fez ficar bem mais lento, porque, ó, dá uma olhada aqui. Esse aqui é o meu tempo na Serra Velha no dia da prova, 44 minutos e 24 segundos. Esse é o tempo no percurso da Serra Velha dentro do Ruve, é o mesmo segmento,
praticamente 2 minutos a mais. Então, eu vinha vindo no começo ali, eu senti que eu estava vindo bem mais forte, mas até comento no treino que o meu batimento cardíaco começou a subir muito, eu tirei o pé. E eu acho que assim, psicológico, calor, situação de treino pesado, você acaba tirando o pé e eu demorei muito para voltar a pedalar forte de novo. Então, perdi 2 minutos aqui na Serra Velha e acredito que eu perdi os outros 3 minutos aí aqui no meinho, aqui nessas subidinhas. Eu acho que é mais um conjunto de todo o percurso, principalmente porque na prova o pelotão é muito grande, então você tem muito recurso de vácuo. Então a velocidade média é mais alta. Porém, o que eu fiquei bem feliz está aqui, ó. Essa aqui é a minha prova real. Vou aqui para análise. Vamos abrir aqui, frequência cardíaca. Olha aqui a proporção de tempo que eu andei no limite. Eu fiquei 1h07, quase 55% do tempo no zona 4 e quase 41% do tempo em zona 3. Então, praticamente nada de zona 2, menos de 5%. Agora vamos aqui para o RUV. Olha aqui. Quase 15% em zona 2, quase 60,8% em zona 3 e só 24% em zona 4. Eu sofri muito menos no RUV agora fazendo essa prova. Então, essa diferença de 5 minutos, dentro desse panorama de esforço que a gente lê aqui na frequência cardíaca, eu acredito que eu fui muito bem. Mas é justo fazer essa comparação entre frequência cardíaca outdoor e indoor? Honestamente, eu não sinto tanta diferença. Linkando percepção de esforço, resultado de tempo, de média, mais a frequência cardíaca, eu acredito sim, para mim pelo menos, que o que eu produzo de frequência cardíaca versus esforço aqui no indoor e no outdoor estão muito parelhos. Porém, vale ressaltar que em setembro, no dia dessa prova no Letap, eu estava no auge da preparação do ano passado. Então aquela produção de esforço ali estava gerando o máximo de potência que eu poderia gerar. Eu fiz aquela prova me sentindo muito bem. Tem vídeo no canal aqui falando sobre a preparação e sobre a prova. Então eu acredito que sim, a comparação é justa. Esses 5 minutos eles se devem por eu ter ido mais tranquilo. Não sei se eu faria um tempo muito menor aqui, mas o que eu posso dizer é, mais uma vez, como no vídeo do Letap de Cunha que está aqui em cima, é uma ótima referência para treino, tanto para percepção do esforço, quanto para você estudar estratégias de performance, momentos para você atacar, onde você pode recuperar e traçar uma estratégia de produção de energia aí. Então eu recomendo fortemente, se você vai participar de algum Letap e tem acesso ao RUV, faça alguns treinos de preparação. Eu vou continuar postando muito material sobre essa minha experiência de fazer toda a preparação 2024 indoor, usando um rolo interativo Smart, com treinos estruturados baseado em potência. Vamos ver no que dá isso. Próxima competição, Letap do Rio de Janeiro. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Deixa seu like. Vamos ajudar esse canal a crescer. Bora!